Capítulo 22. O elemento técnico do direito. Sumário. 126. O conceito de técnica. 127. Conceito e significado da técnica jurídica. 128. Espécies de técnica 126. O conceito de técnica. 127. Conceito e significado da técnica jurídica. Jurídica. 129. Conteúdo da técnica jurídica. 130. Cibernética e direito. 131. O direito como técnica e ciência. 126. O conceito de técnica. O papel das ciências é fornecer ao homem o conhecimento necessário quanto às diversas ordens de fenômenos, tanto os da natureza física quanto os pertinentes ao próprio homem, em seu aspecto individual e social. Para o ser humano, o conhecimento não constitui um fim. Muitas vezes para libertar-se, outras com o simples ímpeto para as realizações, ele explora ao máximo a ciência, para dela obter todos os frutos possíveis. Nessa incessante atividade de conversão do saber teórico em prático, o homem cria o mundo da cultura. Para alcançar os fins que deseja, necessita utilizar um conjunto de meios e recursos adequados, ou seja, de empregar a técnica. Os antigos definiam-na como recta ratio factibilium, reta razão no plano do fazer, para distingui-la, consoante expõe a doutrina, da recta ratio agibilium, reta razão no plano do agir. Técnica, no dizer de legais Y. Lacambra, consiste no conjunto de operações pelas quais se adaptam meios adequados aos fins buscados ou desejados. 1. Ciência e técnica se aliam para atender aos interesses humanos. Enquanto a primeira dirige o conhecimento humano, a segunda tem por objeto a atividade humana, conforme a justa colocação de Dias Marques. 2. A técnica, como a ciência de um modo geral, é neutra em relação aos valores. É insensível. Pode ser empregada para promover os elevados interesses do gênero humano, como para destruí-los. A conveniência e oportunidade de seu emprego dependem do homem. Este é quem possui a responsabilidade de desenvolver uma tecnologia humana. É um equívoco considerar-se a técnica uma ancila da ciência. O que a técnica pressupõe sempre é o conhecimento que, além de filosófico e científico, pode ser vulgar. Com base neste último, o homem pode desenvolver uma técnica adequada e alcançar resultados positivos. O homem do campo, guiado apenas pelo saber empírico, adota técnicas para o melhor aproveitamento das potencialidades do solo. Daí não concordarmos com a Deus quando afirma que uma técnica sem ciência é um absurdo. 3. É desejável que ambas caminhem juntas, a ciência indicando o que e a técnica o como. O saber que apenas se situa no plano da abstração e não se projeta sobre a experiência humana revela-se estéril. O mundo da cultura, composto das realizações humanas, é também um mundo da técnica. Todo objeto cultural possui um suporte e um valor. Ao impregnar o suporte de sentido, o homem adota uma técnica. Esta varia em função da natureza de cada objeto, vê item 15. 127. Conceito e significado da técnica jurídica. Para que o direito cumpra a finalidade de prover o meio social de segurança e justiça, é indispensável que, paralelamente ao seu desenvolvimento filosófico e científico, avance também no campo da técnica. Se a filosofia do direito ilumina o legislador quanto aos valores essenciais a serem preservados, se a ciência do direito estabelece princípios estruturais para a organização do sistema jurídico, tais conquistas permanecerão sem qualquer alcance prático se o homo juridicus não for também um homo faber, isto é, se ao conhecimento teórico do direito não for associado o prático. Sem este, a ideia do direito e a aspiração de justiça não serão suficientes para o controle social. Somente com a conjugação da filosofia, ciência e técnica, a ordem jurídica pode apresentar-se como um instrumento apto a orientar o bem comum. Técnica jurídica é o conjunto de meios e de procedimentos que tornam prática e efetiva a norma jurídica. Quando o legislador elabora um código, as normas ficam acessíveis ao conhecimento. Ao desenvolver a técnica de interpretação, o exegeta revela o sentido e o alcance da norma jurídica. Com a técnica de aplicação,
Os juízes e administradores dão efetividade à norma jurídica. Para cumprir as suas tarefas, o técnico obrigatoriamente deverá possuir o conhecimento científico do direito. A arte, como processo cultural que realiza o belo, é também utilizada pelo direito, especialmente em relação à linguagem e ao estilo das leis. Vista como talento, é indispensável ao técnico que elabora o direito, aos intérpretes e aos aplicadores. Curiosa é a apreciação de Gustave Hadrus quanto à relação entre o direito e a arte. Após afirmar que tanto o direito pode utilizar a arte como a arte utilizar o direito, coloca em relevo o contraste que se observa entre ambos e que provoca uma crítica hostil entre os seus cultores. De um lado o direito se revela como o produto cultural mais rígido, e de outro, a arte se apresenta com as formas mais sutis de expressão do espírito. Talvez, conclui o autor, a estética consegue se evidenciar no direito justamente pela viva separação existente entre ambos. 4. 128. Espécies de técnica jurídica. Distinguimos três espécies de técnica jurídica: a de elaboração, a de interpretação e a de aplicação do direito. 5. A técnica de elaboração, ligada ao direito escrito, engloba a fase de composição e apresentação do ato legislativo, denominada técnica legislativa, e a parte relativa à proposição, andamento e aprovação de um projeto de lei, chamada processo legislativo. A técnica legislativa é estudada separadamente no capítulo seguinte, enquanto o processo legislativo é abordado no texto referente à lei, capítulo 14. 128.1 Técnica de interpretação. Esta tem por objetivo a revelação do significado das expressões jurídicas. Não é uma tarefa a ser executada apenas pelos juízes e administradores, mas por todos os destinatários das normas jurídicas. A finalidade da interpretação consiste em proporcionar ao espírito o conhecimento do direito. Não se restringe à análise do direito escrito, lei, medida provisória e decreto, mas se aplica também a outras formas de manifestação do direito, como as normas costumeiras. Os principais meios empregados na interpretação do direito são o gramatical, o lógico, o sistemático e o histórico. Vê item 152 e seguintes. 128.2 Técnica de aplicação. Por alguns denominada judicial, a técnica de aplicação tem por finalidade a orientação aos juízes e administradores, na tarefa de julgar. Não se limita à simples aplicação das normas aos casos concretos, mas compreende os meios de apuração das provas e pressupõe o conhecimento da técnica de interpretação. Tradicionalmente, a aplicação do direito é considerada um silogismo, em que a premissa maior é a norma jurídica, a premissa menor é o fato e a conclusão é a sentença ou decisão. Recasem insistes opõe-se incisivamente a este entendimento. 6. Identificar uma decisão judicial com um silogismo, na opinião do eminente autor, é um grave erro, pois implica reduzir a atividade do juiz a um automatismo e a situá-lo como simples máquina de subsumir, ou seja, de enquadrar fatos em tipos normativos. O silogismo, como operação puramente racional, lógico-dedutiva, não apresenta sensibilidade, é calculista, matemático, impróprio como instrumento a ser empregado em julgamentos. Os critérios da lógica formal não podem ser adotados pelo direito, pois, quando não conduzem a resultados desastrosos, mostram-se pelo menos inúteis. Concordamos com as observações do grande pensador guatemalteco quanto ao nível de participação dos juízes nas decisões. Rejeitamos, contudo, a sua conclusão relativa à negação do caráter silogístico da sentença. Os juízes não criam o direito, mas desenvolvem, é certo, alguma criatividade. De uma ordem jurídica genérica e abstrata extraem a solução que se individualiza com o caso particular, de narrativas contraditórias de fatos, apuram o verdadeiro. O papel desempenhado por um juiz não pode ser comparado efetivamente ao de um autômato. Com a luz de sua razão, o juiz ilumina os fatos e o direito, para proclamar a justa solução. Esta visão, coincidente com a de Seixas, não é incompatível com a crença de que a decisão corresponde a um silogismo. 7. O que é fundamental é entender-se que a premissa maior não consiste na simples colocação da norma jurídica, mas do direito já conhecido, interpretado pelo juiz e que a premissa menor não corresponde, necessariamente, ao fato na versão apresentada pelas
mas o devidamente apurado. Ora, uma vez revelado o verdadeiro sentido e alcance da norma jurídica e estabelecida a natureza real da quaestio facti, nada mais resta ao magistrado do que projetar as consequências previstas no direito aos personagens em litígio. Em resumo, o fato de se considerar a aplicação do direito um silogismo não implica diminuir a importância do trabalho judicial, nem excluir a contribuição do magistrado na solução de um problema. O silogismo somente é estruturado após a apuração dos fatos e da compreensão do direito. Vê item 77. 129. Conteúdo da técnica jurídica. Quanto ao conteúdo, a Torre divide a técnica jurídica em meios formais e substanciais. Com base na classificação apresentada pelo autor argentino, os meios são os seguintes. 129.1 Meios formais. Esses meios dizem respeito às formalidades e a seus elementos estruturais, necessários aos atos da vida jurídica. São os seguintes. 129.1.1 Linguagem. A linguagem, tanto em sua forma oral quanto escrita, constitui um elemento essencial à vida em sociedade. Esta pressupõe uma dinâmica de ação que se torna possível pelo diálogo entre os homens. É por meio da palavra que estes comunicam as suas ideias, exteriorizam o seu pensamento. O entendimento humano, que dá consistência à sociedade, tem na linguagem o seu instrumento básico. A própria ciência em geral dela depende para lograr o seu desenvolvimento. Norberto Bobbio, neste sentido, asseverou que só quando se consegue construir uma linguagem rigorosa, e só naqueles limites em que tal linguagem se constrói, pode falar-se de investigação científica, de ciência, em uma palavra. 8. O direito, para se traduzir mediante fórmulas práticas de conduta social, depende das formas mais comuns de comunicação do pensamento. No passado, manifestava-se pela oralidade, chegando a ser enunciado em caracteres riscados em pedra e lançados em pergaminho. No presente, a sua principal forma de expressão é a linguagem escrita através de códigos. 9. A dependência do direito positivo à linguagem é tão grande, que se pode dizer que o seu aperfeiçoamento é também um problema de aperfeiçoamento de sua estrutura linguística. Como mediador entre o poder social e as pessoas, a linguagem dos códigos há de expressar com fidelidade os modelos de comportamento a serem seguidos por seus destinatários. Ela é também um dos fatores que condicionam a efetividade do direito. Um texto de lei mal redigido não conduz à interpretação uniforme. Distorções de linguagem podem levar igualmente a distorções na aplicação do direito. Na vida jurídica, não apenas a linguagem da lei deve reunir os predicados de simplicidade, clareza e concisão, também a constante dos contratos e de outras modalidades de negócios jurídicos. Ainda nas sentenças judiciais, a linguagem hermética, inacessível, é um mal a ser evitado. A este respeito, louvável a campanha encetada pela Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, em 2005, em prol da simplificação da linguagem jurídica. Não se preconiza o abandono da terminologia própria do direito, pois a linguagem jurídica, como se tem afirmado, não é uma questão de estilo, mas de precisão de conceitos. 129.1.1.1 Vocábulos. A linguagem jurídica deve conciliar, a um só tempo, os interesses da ciência com os relativos ao conhecimento do direito pelo povo, evitando o tecnicismo desnecessário. O vocabulário utilizado na elaboração dos códigos reúne, além de termos de significado corrente, os de sentido estritamente jurídico, como debenture, anticrese, codicilo. São utilizados também vocábulos de uso comum mas com sentido jurídico específico, como repetição, tradição, penhor. 129.1.1.2 Fórmula. O direito primitivo era impregnado de fórmulas, normalmente de fundo religioso, adotadas na prática dos negócios jurídicos e atos judiciais. Modernamente há uma tendência para o seu desaparecimento. Algumas ainda são usuais na redação de contratos particulares e públicos e em termos judiciais. Na celebração do casamento civil, determina o Código Civil Brasileiro, no artigo 1535, que o presidente do ato profira a seguinte fórmula sacramental: de acordo com a vontade que ambos acabais de afirmar perante mim, de vos receberdes por marido e mulher, eu, em nome da lei, vos declaro casados.
129.1.1.3 Aforismos. Nos arrazoados, sentenças, trabalhos científicos de um modo geral, a fundamentar argumentos, teses, encontramos aforismos, quase sempre de origem romana, summum jus, summa injuria, inclusio unius, exclusio alterius etc. 129.1.1.4 Estilo. A sobriedade, simplicidade, clareza e concisão devem ser as notas dominantes no estilo jurídico. A preocupação fundamental que deve inspirar ao legislador há de ser a clareza da linguagem e a sua correspondência ao pensamento. A beleza do estilo se justifica apenas quando vem ornamentar o saber jurídico. Para Levelin, o estético no direito requer uma estrutura intelectual absoluta. Em sua opinião, o Código Civil alemão conseguiu realizar esse ideal. 10 É fato conhecido que Stendhal, famoso escritor francês, possuía o hábito de ler diariamente o Código Napoleão, a fim de aprimorar o seu estilo literário. O Código Civil de 2002, em grande parte, aproveitou a redação do Código Bevilacqua, de um lado por sua qualidade, de outro, visando a facilitar a interpretação do texto, já familiar aos profissionais. 129.1.2 Formas. As formalidades exigidas pelo ordenamento jurídico têm a finalidade de proteger os interesses dos que participam na realização dos fatos jurídicos, bem como a de manter organizados os assentamentos públicos, como o de registro das pessoas naturais e jurídicas e de imóveis. Alguns negócios jurídicos exigem, para sua realização, a observância de determinadas formas e por isso são chamados atos formais. A sua validade é condicionada à forma definida em lei. Em relação a algumas espécies de negócios jurídicos, não se exige a adoção de forma específica e podem ser praticados por qualquer uma não proibida por lei. Estes atos denominam-se não formais. Conforme menção do civilista Jefferson Daibert, é livre a forma até que a lei expressamente indique um caminho, desde que esteja em jogo o interesse privado, permite a lei que a forma seja estabelecida e escolhida pelas partes. 11. No âmbito do judiciário, a formalidade é uma constante, pois o rito das ações é pontilhado de exigências formais, que visam a garantia de validade dos atos praticados e a necessidade de controle dos atos judiciais. Estas formas são ditadas pelo direito processual, que é um ramo eminentemente técnico. 129.1.3 Sistemas de publicidade. Os acontecimentos da vida jurídica que, direta ou indiretamente, podem afetar o bem comum, devem constar de registros públicos e, conforme a sua natureza, ser objeto de publicidade. Se os fatos da vida jurídica, relevantes do ponto de vista social, se sucedessem no anonimato, a segurança jurídica seria um valor utópico e a luta pelo direito seria inglória. Ao mesmo tempo que oferece condições de conhecimento, o sistema de publicidade assegura a conservação de atos da vida jurídica de interesse coletivo. Entre os elementos jurídicos que necessariamente devem ser publicados, acham-se as fontes escritas do direito, fatos ligados à organização das pessoas jurídicas, atos do poder público, determinados atos judiciais, formalidades que antecedem o casamento, etc. Outros atos que repercutem na vida social, embora não sejam publicados, devem constar em assentamentos públicos de livre acesso ao conhecimento de pessoas interessadas. Entre estes encontram-se as escrituras públicas lavradas em tabelionatos, inscrições nos cartórios de registro civil, registro de imóveis e nas juntas comerciais. 129.2 Meios substanciais. De natureza lógica e derivados do intelecto, os meios substanciais são os seguintes. 129.2.1 Definição. A função de definir os elementos que integram o direito não é própria do legislador. Essa tarefa é específica da doutrina, a quem compete estudar, interpretar e explicar os fenômenos jurídicos. Definir é precisar o sentido de uma palavra ou revelar um objeto por suas notas essenciais. As definições devem possuir a virtude da simplicidade, clareza e brevidade. O legislador deve redigir os textos normativos na presunção de que os agentes que irão manusear os códigos conhecem o significado dos vocábulos jurídicos. Justificar-se o recurso às definições, pelo legislador, nas seguintes hipóteses.
A. Para evitar insegurança na interpretação, quando ocorre divergência doutrinária sobre a matéria. B. Para atribuir a um fenômeno jurídico sentido especial, distinto do habitual. C. Quando se tratar de um instituto novo, não divulgado suficientemente pela doutrina. 129.2.2 Conceito. Conceito ou noção é a representação intelectual da realidade. Enquanto a definição é um juízo externo, que revela o conhecimento de alguma coisa mediante a expressão verbal, o conceito é um juízo interno, conhecimento pensante, que pode ou não vir a ser expresso objetivamente por palavras. O termo lei é a expressão verbal de um conceito. Este consiste no fato de o espírito possuir a ideia de um objeto por seus caracteres gerais. Para que alguém possa definir um ser deve, primeiramente, possuí-lo intelectualmente, isto é, conhecê-lo. A ciência do direito opera com conceitos fornecidos pela experiência comum, pelas ciências e com as noções que ela própria elabora. A expressão verbal abuso de direito é exemplo de um conceito construído pela doutrina jurídica. Ao elaborar as leis e os códigos, o legislador emprega conceitos jurídicos, expressando-os mediante palavras escritas. Quanto mais evolui a ciência do direito, mais o legislador dispõe de conceitos. A criação de conceitos jurídicos decorre, muitas vezes, da própria evolução dos fatos sociais, que exige uma adaptação do direito às novas condições. Outras vezes, os novos conceitos são apenas invenções que visam ao aperfeiçoamento da ciência jurídica. Comparando a legislação antiga com a contemporânea, observa-se que as leis atuais possuem uma linguagem simplificada em relação àquela. Entre outras razões, isto se deve ao fato de o legislador moderno operar com uma quantidade superior de conceitos e de terminologia correspondente. Frequentemente recorre aos conceitos de culpa, dolo, insolvência, justa causa, extradição, contrato, etc. Os conceitos jurídicos, portanto, favorecem a simplificação dos textos legislativos, ao mesmo tempo que lhes imprimem maior rigor e precisão lógica. 129.2.3 Categorias. Com o propósito de simplificar a ordem jurídica, dotá-la de sistematização e torná-la prática, a doutrina cria a categoria, que é um gênero jurídico que reúne diversas espécies que guardam afinidades entre si. A pessoa jurídica de direito privado, por exemplo, é uma categoria que reúne várias espécies: sociedade simples, sociedade de economia mista, sociedade empresária, associação, fundação. Os fatos jurídicos, bens imóveis, móveis, constituem outros exemplos. As categorias são úteis à técnica dos códigos, porque permitem ao legislador, em vez de enumerar as várias espécies, referir-se apenas ao gênero. Para alguns fins, a lei dispensa um tratamento geral para determinada categoria. Assim, para a alienação de um bem imóvel, independentemente de sua espécie, a lei apresenta um bloco comum de exigências. 129.2.4 Presunções. Inspirando-se no Código Civil francês, Clovis Bevilacqua assim definiu este elemento técnico: presunção é a ilação que se tira de um fato conhecido para provar a existência de outro desconhecido. 12 A palavra deriva do latim praesumptio, composta de sumere, tomar, formar, e da preposição prae, que rege o ablativo, tomar-se por verdadeiro o fato antes de claramente demonstrado. 13 Em outras palavras, é considerar verdadeiro o apenas provável. No quadro a seguir, apresentamos as espécies de presunção jurídica. 129.2.4.1 Presunção simples. Também denominada comum ou de homem, a presunção simples é feita pelo juiz, com base no senso comum, ao examinar a matéria de fato, presumptionis hominis. Deve ser deduzida com prudência, e apenas quando for possível alicerçar-se em elementos de prova. Ocorre, segundo Moacir Amaral Santos, quando o juiz, fundado em fatos provados, por suas circunstâncias, raciocina, guiado pela sua experiência e pelo que ordinariamente acontece, e conclui por presumir a existência de um outro fato. 14. 129.2.4.2 Presunção legal. É a estabelecida por lei, presumptionis juris, e se subdivide em a absoluta, também chamada peremptória e juris e de jure, direito e de direito,
esta espécie não admite prova em contrário. Se a parte interessada conseguir provar o contrário, tal fato será insubsistente. O artigo 163 do Código Civil de 2002 configura a presente espécie: presumem-se fraudatórias dos direitos dos outros credores as garantias de dívidas que o devedor insolvente tiver dado a algum credor. B. Relativa. Igualmente denominada condicional, disputante juris tantum, até onde o direito permite, caracteriza-se por admitir prova em contrário. A conclusão que a lei atribui a determinadas situações prevalece somente na ausência de prova em contrário. Exemplo. Artigo 1231 do Código Civil de 2002. O domínio presume-se exclusivo e ilimitado, até prova em contrário. Outros exemplos desta espécie de presunção encontram-se nos artigos 322 a 324 do Códex. Se mista ou intermédia, a lei estabelece uma presunção que, em princípio, não admite prova em contrário, salvo mediante determinado tipo por ela previsto. Pontes de Miranda, como exemplo, indica as presunções do artigo 337 combinado com os arts. 338 e 340, todos do Código Civil revogado. Considerando o Código Civil de 2002, pode-se exemplificar a presunção mista ou intermediária com o teor do artigo 1545. A presunção legal, como declara Virgílio de Sapereira, não é apenas a expressamente declarada em lei, mas também a que resulta ineludivelmente do seu sistema. 15. 129.2.5 Ficções. Em determinadas situações o legislador é levado, por necessidade, a aplicar a uma categoria jurídica o regulamento próprio de outra. Quando assim age, ele se utiliza do elemento ficção jurídica que, no dizer preciso de Ferrara, é um instrumento de técnica legislativa para transportar o regulamento jurídico de um fato para fato diverso que, por analogia de situações ou por outras razões, se deseja comparar ao primeiro. 16. Os acessórios de um imóvel, por exemplo, são móveis por natureza, mas recebem um tratamento jurídico próprio dos imóveis. As embaixadas estrangeiras, por ficção, são tratadas como se estivessem no território de seus estados para efeito de isenção de impostos e do direito de asilo. Pelo direito brasileiro, por ficção legal, a herança é considerada como imóvel, pelo que, como Arnoldo Walde observa, qualquer alienação do espólio exige escritura pública. 17. Consoante o jurista Ferrara. Ficção não converte em real o que não é verdadeiro, apenas prescreve idêntico tratamento para situações distintas. É errôneo, pois, afirmar-se que a ficção tem o poder de tornar verdadeiro o que evidentemente é falso. 18. Igualmente é imprópria a colocação de Ehring, para quem a ficção jurídica é a mentira técnica consagrada pela necessidade. Configuração prática. Ordinariamente, a sentença que declara nulo ou anulado o casamento possui efeito retroativo, ex tunc. Estando os cônjuges ou apenas um deles de boa-fé, ter-se-á configurado o casamento putativo em favor de quem ignorava a existência de impedimento matrimonial ou vício. Em relação a ele os efeitos da nulidade ou da anulação não retroagem até a data do casamento, mas atuam a partir da sentença definitiva, ex nunc. Opera-se, in casu, uma ficção jurídica. Para que o cônjuge inocente não seja prejudicado, em relação a ele, e até a data do trânsito em julgado da sentença, aplicam-se as regras do casamento válido. 130. Cibernética e direito. O mundo científico atual está com a sua atenção voltada para a cibernética, na expectativa de colher, cada vez mais, resultados proveitosos dessa tecnologia revolucionária. O audacioso plano de humanizar a máquina, em contraposição à presente mecanização do homem, encontra-se em pleno desenvolvimento, sem que se possa prever ainda em que nível poderá estabilizar-se no futuro. A cibernética, nome que deriva do grego kuberno, dirigir, foi definida por Norbert Wiener, seu principal cultor, como a teoria de todo o campo de controle, seja na máquina ou seja no animal. 19. Em obra publicada em 1948, sob o título Cybernetics, Wiener criou esse neologismo. Apresentando um vasto campo de pesquisa, essa ciência oferece algumas especializações, entre as quais a informática, que trata dos computadores e contribui, em diferentes graus de intensidade,
com quase todos os setores de atividade social. A sua influência predomina na área das ciências naturais, em face do absoluto rigor das leis da natureza, que comportam uma quantificação de seus fenômenos. Em relação às ciências sociais, a sua importância revela-se gradativamente e de forma indireta. As possibilidades da cibernética em relação ao direito acham-se definidas apenas parcialmente. Enquanto alguns juristas mantêm uma certa reserva, outros reivindicam já a existência da cibernética e cogitam, inclusive, da possibilidade de se confiarem aos computadores, futuramente, as decisões judiciais. Fundamentam-se, entre outras razões, nas alegações de que haveria, principalmente nos sistemas que se baseiam nos precedentes judiciais, menor índice de erros judiciários e uma distribuição democrática da justiça, sem discriminação de classes sociais. Inegavelmente os dois radicalismos, tanto o cético quanto o eufórico, distanciam-se da realidade. Alguns benefícios que a nova ciência pode proporcionar ao direito já estão evidentes. Por setor, podemos relacionar as seguintes possibilidades. 130.1 Elaboração das leis. O Poder Legislativo dispõe de um controle da situação dos projetos de leis por computadores. Estes aparelhos fornecem, também, informações sobre a legislação vigente, dados estatísticos, etc. A cada dia ampliam-se os recursos disponibilizados pela eletrônica, especialmente via internet. 130.2 Administração da Justiça. Como meio auxiliar, o computador é utilizado pelos tribunais com o objetivo de controlar o andamento dos processos judiciais, bem como em relação às leis vigentes, interpretação do direito pelos tribunais, etc. A pretensão, contudo, de que os computadores absorvam a função de julgar se nos apresenta impraticável porque, se o caso submetido à apreciação da justiça for de aplicação automática de lei, a sua utilidade desaparece, pois esses aparelhos são válidos quando pensam e operam em questões mais complexas. Quanto a estas, porém, as carências de sensibilidade, intuição e discernimento em relação a aspectos psicológicos afastam a possibilidade de a máquina vir a substituir o juiz. Cremos que somente o homem pode avaliar e julgar a conduta de outro homem. Grande avanço da cibernética no campo judiciário foi alcançado com a adoção do processo eletrônico, introduzido em nosso sistema pela Lei N. 11.419, de 19 de dezembro de 2006. Nos termos definidos nesta lei, admite-se a tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças por meio eletrônico. Aos tribunais é permitida a criação do Diário da Justiça eletrônico, para a publicação de atos judiciais e administrativos pertinentes ao judiciário. O Senado aprovou, em setembro de 2009, projeto de lei que visa a mudança no Código de Processo Civil, acrescentando-lhe o artigo 1.124b, a fim de permitir a formulação, por meio eletrônico, de pedidos consensuais de separações e divórcios em que não haja filho incapaz. O projeto se encontra em tramitação na Câmara dos Deputados. Em março de 2007, na cidade de Natal, foi inaugurado o primeiro juizado virtual do país. A avaliação dos primeiros 6 meses de seu funcionamento revelou um resultado altamente positivo. Enquanto nos juizados tradicionais o tempo gasto na tramitação de um feito é de 180 dias, em média, com o novo sistema obteve-se uma redução para 45 dias. Além da economia de tempo, houve, também, uma sensível redução nas despesas. A partir de 2009, o Superior Tribunal de Justiça passou a digitalizar os processos recebidos de outras cortes. Uma força-tarefa, criada especialmente, digitalizou cerca de 450 mil processos. A partir de setembro daquele ano, o STJ passou a conectar-se eletronicamente com 22 tribunais do país, acelerando, de start, o procedimento de envio dos autos, que antes demorava meses. Com esta iniciativa, além da aceleração dos feitos, decorrem outras vantagens, como a eliminação de vultosas despesas com os correios e economia de espaços nas secretarias. Indagado a respeito da segurança do procedimento, o ministro César Sfor Rocha, na presidência do STJ, lembrou que 80% das operações bancárias adotam aquele meio e que a Receita Federal mantém o armazenamento eletrônico de dados dos contribuintes há 40 anos. 20.
Pela Resolução 14/2013, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu normas para o recebimento de petições iniciais e incidentais digitalizadas. Entre os benefícios trazidos, os profissionais poderão requerer de qualquer ponto geográfico e até às 24 horas. Para se valer do procedimento, os advogados devem obter a certificação digital, do tipo A1 ou A3, junto a uma autoridade certificadora integrante da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras, ICP Brasil. O mundo negocial, especialmente com a elaboração de contratos à distância, vem encontrando na internet um poderoso instrumento, que dinamiza o setor comercial. Com esta prática, entretanto, surgem muitos questionamentos jurídicos que não logram respostas imediatas, especialmente porque o ordenamento pátrio carece de uma regulamentação própria. Embora a importância do contato pessoal entre mestres e acadêmicos, a física disponibiliza, atualmente, o ensino à distância. Tal avanço se opera tanto pela internet quanto por videoconferência. Palestras e cursos por esta modalidade, longe de banalizarem a cultura jurídica, democratizam o ensino, levando o saber especializado também às regiões mais distantes e isoladas de nosso país. 130.3 Pesquisa científica. No âmbito das universidades, a informática pode ser empregada relativamente ao estudo do direito vigente, em seus aspectos normativos, doutrinários e jurisprudenciais. Assim, o computador pode ser programado para indicar a lei em vigor, as linhas doutrinárias dos grandes mestres do direito e a jurisprudência dominante nos tribunais sobre determinadas matérias. Pode destinar-se ao estudo da evolução das ideias jurídicas, bem como à análise do direito comparado, hipótese em que proporcionará informações paralelas entre os institutos jurídicos nacionais e os estrangeiros de maior expressão. Com o advento da internet, as possibilidades da pesquisa se tornaram ilimitadas. O diálogo, em tempo real, entre juristas geograficamente distantes, facilita a divulgação do pensamento científico e a troca de informações. 130.4 Advocacia. Após a publicação de O Futuro do Direito, onde previa uma grande mudança na prática do direito sob a influência da tecnologia da informação, o professor escocês Richard Susskind escreveu O Fim dos Advogados. Antes de seu lançamento, a obra provocou acesas discussões no primeiro semestre de 2008, à vista da divulgação de suas ideias básicas, entre as quais a da tendência à diminuição da procura dos serviços advocatícios. Na exposição do autor, tal fenômeno decorrerá, em parte, das facilidades de informações que a rede trará, mediante oferta de modelos ou esquemas legais práticos. Resultará, ainda, da estratégia de colaboração entre os clientes, notadamente os das grandes empresas. O que a tecnologia avançada propiciará, em nossa opinião, não é o fim da advocacia, mas uma crescente adaptação dos causídicos aos novos tempos. Da mesma forma que a máquina não terá sensibilidade para julgar as relações humanas, não terá aptidão para aconselhar ou postular em juízo diante de questões singulares. 131. O direito como técnica e ciência. O direito já se acha inscrito definitivamente no quadro geral das ciências. Poucos são os autores que contestam o seu caráter científico. O ponto fundamental em que se apoia a corrente negativa da ciência do direito é a variação constante que se processa no âmbito do direito positivo e o caráter heterogêneo predominante no direito comparado. Com tal característica, o direito não poderia ser considerado ciência e se reduziria apenas a uma técnica. Essa corrente alimentava o seu argumento na ideia, levantada inicialmente por Aristóteles e divulgada amplamente no período da Renascença, de que as ciências consistiam em princípios e noções de natureza absolutamente universal e necessária. Luís Legais Y. Lacambra salienta que os humanistas daquela época tinham aversão para a ciência do direito, destacando-se as ironias de Petrarca, Erasmo e Luís Vives, contra os cultores do direito. 21. No século XIX, os negativistas ampliaram a sua argumentação, apoiando-se na escola histórica do direito e no positivismo jurídico, que não se opunham ao caráter científico do direito, mas tiveram os seus princípios aproveitados e explorados por aquela corrente.
No historicismo, pelo fato de defender o ponto de vista de que o direito é produto exclusivo da história e que o seu conteúdo é todo variável, de acordo com as peculiaridades dos povos. No positivismo, em razão de desprezar a existência do direito natural, para considerar direito apenas o positivo, que não possui caráter universal e nem sempre é necessário. Coube a Kirman um ataque mais vigoroso à ciência do direito. Em uma conferência, sob o título O Direito Não é uma Ciência, realizada em Berlim, em 1847, e que mais tarde ficaria famosa, o procurador do rei no estado da Prússia fez várias objeções ao caráter científico do direito. Naquela exposição declarou: 3 palavras retificadoras do legislador e bibliotecas inteiras convertem-se em inutilidades. Com esta frase, que ainda hoje preocupa os filósofos do direito, o autor quis enfatizar o aspecto contingente do direito. 22. A contestação à jurisprudência científica, no passado, possuía como centro de gravidade a visão distorcida, que supunha o direito como algo inteiramente condicionado pelos tempos e lugares, sem conservar nada de perene e universal. No presente, persistem vozes isoladas sustentando a opinião vencida, como a de Paul Roubier, para quem o direito é apenas uma arte, porque pertence ao construído, enquanto o dado é fornecido pelas ciências particulares. 23. Quanto a esta crítica, é bom se observar que as ciências sociais mantêm um estreito relacionamento, que nos permite dizer que vivem em um sistema de vasos comunicantes. O equívoco da corrente negativista deriva de um erro inicial, ao pensar em ciência do direito em termos de direito positivo. A verdadeira ciência do direito reúne princípios universais e necessários. O que é contingente é o desdobramento dos princípios, a sua aplicação no tempo e no espaço. A liberdade, por exemplo, é um princípio fundamental de direito natural, universal e necessário, possuindo de mutável apenas a sua forma de regulamentação prática. A variação se faz no acidental e não no essencial, que é o princípio componente do direito natural. Bibliografia principal. Ordem do sumário. 126. Luiz Fernando Coelho, Teoria da Ciência do Direito, Machado Neto, Compêndio de Introdução à Ciência do Direito, 127. Eduardo Garcia Maines, Introdução ao Estúdio do Direito, Carlos Mouchet y Joaquim Decu, Introdução ao Direito, Paulino Jaque, Curso de Introdução ao Estudo do Direito, Franco Montoro, Introdução à Ciência do Direito, Volume 1, 128. A Torre, Introdução ao Direito, Paulo Dourado de Guzmão, Introdução ao Estudo do Direito, 129. Hermes Lima, Introdução à Ciência do Direito, Carlos Mouchet y Joaquim Decu, Op. Moacir Amaral Santos, Prova Judiciária no Civil e Comercial, Vols IV, A Torre, Op. 130. Igor Tenório, Direito e Cibernética, Luiz Fernando Coelho, Op. 131. Luiz Legais y Macambra, Filosofia do Direito. Underline, 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 legais